E aí, meu povo, hoje o assunto vai ser articulação temporomandibular, o último assunto dessa NP3, né? Aliás, o último assunto do semestre de vocês e da disciplina de histologia bucal. Então, nós vamos começar a discutir um pouco sobre essa articulação, um entretenimento aqui, né? Peguei o lanche de vocês, eu tô com um danoninho aqui, ó, que a gente vai começar a aprender sobre essa articulação. Começar não, né? Continuar aprendendo sobre essa articulação, porque vocês já sabem talvez mais que eu. Vamos começar com essa característica da articulação. A ATM é uma articulação bilateral, né? Ou seja, nós temos essa articulação localizada nas duas hemifaces do nosso crânio, tanto de um lado quanto do outro lado. Isso é muito lógico, né? Mas isso é importante, ela é uma articulação bilateral. Essa articulação, ela vai ser responsável por desempenhar algumas funções. Dentre essas funções estão os movimentos. Então, nós temos movimento de protrusão através dos pterigóides, tanto lateral quanto do pterigóide medial. Essa protrusão é justamente esse deslocamento da mandíbula para frente. Nós temos a retração, que é justamente ao contrário. Esse deslocamento da mandíbula para trás vai ser desenvolvido a partir desses quatro músculos: temporal, o masseter, o genioide e o digástrico. Nós temos, portanto, a elevação, que é esse deslocamento para cima dessa mandíbula, que é justamente através do temporal, do masseter e do pterigóide medial. E, por fim, nós temos a depressão, que é justamente esse deslocamento para baixo, né? Ou seja, quando você estiver abrindo a boca, que vai ser desempenhada através do pterigóide lateral e do supraioide. Aqui a gravidade, ela está no tópico como um fator que também ajuda nesse movimento de depressão. Além desses movimentos, nós temos os movimentos de lateralidade, né? Não podemos esquecer. E aí nós vamos agora entender o tipo de articulação que é. Ela é uma articulação do tipo de artrose, ou seja, é um combo, né? Então são articulações móveis, primeiro ponto, articulações móveis, são formadas por cartilagem hialina. Então vamos lembrar que a cartilagem ela tem três divisões. Ela pode ser elástica, ela pode ser fibrosa e ela pode ser hialina. Uma cartilagem elástica é aquela cartilagem que tem muitas fibras elásticas, muitas elastinas. Uma cartilagem fibrosa é aquela cartilagem que tem muitas fibras colágenas, muitas. Já a cartilagem hialina é aquela cartilagem que tem sim fibras colágenas, mas é em uma quantidade muito inferior em relação à fibrosa. Então, nós temos que são articulações móveis, articulações com cartilagem hialina, encontro de dois ossos, principalmente temporal e a mandíbula, aliás, temporal e mandibular, principalmente não. E nós temos a presença da membrana sinovial. Essa membrana sinovial, nós vamos ver que ela vai conter células sinoviais responsável pela produção desse composto aqui, ó, o líquido sinovial. Mútua, porque o que acontece de um lado, fisiologicamente, é para acontecer do outro lado também. E aí nós vamos entender agora quais as funções dessa articulação temporomandibular. Como já falei para vocês, alguns movimentos são desempenhados pela nossa articulação temporomandibular. Assim como o joelho, por exemplo, nós temos aquela articulação, né? Aqui nós vamos ter a temporomandibular. E aí aqui, ó, movimento de abertura e fechamento. Isso é lógico, né? Se a gente precisa abrir e fechar a boca, nós precisamos ter aqui uma articulação para permitir esses movimentos. Esses movimentos vão depender tanto dessa articulação, da integridade dessa articulação, quanto da nossa oclusão. Então, se um paciente ele vai ter oclusopatia, né? Essa oclusopatia ela vai interferir nessa articulação, isso é lógico, né? Isso é lógico. Se você tem uma má oclusão, você vai, por exemplo, comprometer mais essa articulação desse lado do que desse, por exemplo. Ou você vai ter mais uma exceção de força desse lado do que desse, né? Então você vai sim comprometer essa articulação. Nós temos a proteção contra os impactos, resistência à tração e redução do atrito. Isso aqui está inteiramente ligado com o quê? Com o contato que a gente tem tanto com objetos quanto com alimentos, né? Principalmente com os alimentos, é claro, que é o que a gente mais costuma fazer durante o dia.
E aí nós vamos ver aqui o desenvolvimento, né, dessas estruturas a partir do ectomesênquima. Essa é a informação assim muito importante. Não é através do ectodermo, né, como as outras estruturas que a gente já viu anteriormente, é através do ectomesênquima, que é justamente o tecido conjuntivo. Para que isso aconteça, para que alguma coisa seja formada, a gente precisa de condensação. A gente precisa de células próximas, a gente precisa de comunicação celular. Para que isso aconteça, precisa ter a condensação. Isso vai iniciar quando? Na 8ª semana. Então, na 8ª semana, condensou as células do ectomesênquima. As células ectomesênquimas estão mais próximas umas das outras, para que tenha o quê? A formação dos mioblastos, que vai ser na 12ª semana. Formou mioblastos, nós vamos ter a formação dos fibroblastos também. E na 13ª semana, esses fibroblastos, que vocês vão lembrar que são responsáveis pela formação de matriz de colágeno, né, de fibras colágenas, eles vão aparecer em 2 estruturas, aliás, em 3. Na cabeça do côndilo da mandíbula e nesses 2 espaços, tanto supra quanto infradiscal. Isso vai acontecer uma semana depois que esses mioblastos, que são justamente aquelas células responsáveis pela produção de matriz muscular, vão ser formadas, tá? Primeiro mioblastos, segundo fibroblastos, que vão estar nessas estruturas aqui. E aí nós vamos ter outra parte desse desenvolvimento. Certo, condensou o ectomesênquima. Nós temos mioblastos, nós temos fibroblastos. Então agora nós precisamos condensar esses fibroblastos. Condensar esses fibroblastos para quê? Para formar a cápsula articular. Não está mostrando aqui, deixa eu botar aqui. Pronto, nós precisamos desses fibroblastos para formar a cápsula articular. Isso vai acontecer então na 14ª semana. E a 20ª semana vai ser característico da última semana em que isso vai estar pronto para ser funcional, digamos assim, pronto para desenvolver as funções, porque ela vai estar 100% calcificada, certo? E agora nós vamos entender os constituintes dessa ATM. Então, nós temos a cápsula articular, nós temos uma cavidade articular, nós temos o líquido sinovial, membrana sinovial, disco articular, ligamentos e um tecido retrodiscal. Eu vou falar sobre cada um deles depois. Primeira parte, ligamentos. Questão de ligamentos, questão de músculos são mais assuntos pertinentes à anatomia, mas a gente trouxe aqui para revisar com vocês. Quais são os ligamentos mais importantes? Espera aí, qual é o ligamento mais importante para a ATM? Qual é o principal? Qual é o ligamento classificado como o principal para a ATM? Respondam antes de mim. Sei que vocês sabem. É isso aí, eu sei que vocês responderam certo. É isso aqui, é o temporomandibular. É o ligamento temporomandibular. Nós temos, além do ligamento principal, os ligamentos acessórios, que são eles: a ráfide pterigomandibular, esfenomandibular e o estilomandibular. Esses são os acessórios. E os músculos que estão associados é o temporal, masseter, pterigoide lateral e pterigoide medial, certo? Aqui é um desenho mostrando essas estruturas que a gente acabou de ver, né? Aliás, aqueles constituintes que eu acabei de falar que a gente já vê hoje. Por exemplo, a cavidade articular superior, cavidade articular inferior, disco articular, nós temos a fossa mandibular, nós temos a membrana sinovial, que vai estar aqui, nós temos essa cápsula que vai estar aqui, nós temos essa fibrocartilagem, né, a fibrocartilagem, nós temos aqui também, como eu já falei para vocês, a cavidade articular inferior. Isso vai ser, né, detalhado individualmente. Antes disso, nós vamos entender a ossificação. Como é que acontece a ossificação? Vai depender de região para região, mas quando a gente está falando sobre
a articulação temporomandibular, nós podemos comparar, por exemplo, com a mandíbula e com a estrutura